O sol se punha sobre o deserto de Atacama, como sempre, lento e pesado, derramando sua luz âmbar sobre as pedras áridas que se estendiam até o horizonte. O ar era seco, cortado pelo vento que soprava com uma regularidade quase religiosa, fazendo o pó dançar em espirais descontroladas. Nada se movia, exceto o que o vento impelia. Nada se ouvia, exceto o silêncio. E aquele silêncio, no meio do deserto mais seco do planeta, era tão denso que parecia um ser vivo, um ser que respirava com os ossos da terra. Na borda do que restava de uma antiga estrada de pedra, um carro abandonado jazia de lado, desgastado pelo tempo e pelas tempestades de areia. A pintura do teto escurecera como ferro enferrujado. As janelas estavam cobertas de poeira e um fino véu de cristais de sal que se formava nos cantos, como se o tempo tivesse sido roubado do ar e convertido em sal. Dentro do veículo, o corpo de um homem jazia dobrado sobre o banco do motorista, o rosto voltado para o teto, os olhos abertos, fixos no vidro escuro. Não havia vida ali, mas não havia morte também. A pele estava fria, mas não rígida. Os músculos não se contraíram ao toque. Havia algo errado com o tempo. O tempo não havia parado, ele estava se dobrando, enrolando como um fio que não deveria se enrolar. O nome do homem era Daniel, um astrofísico de 32 anos, contratado por um projeto de pesquisa sobre radiação de fundo cósmico em uma base isolada no alto dos Andes. Ele havia partido do Chile com apenas um saco de roupas, uma câmera de segurança com pilhas de longa duração e um diário que nunca foi aberto desde que deixou a cidade. A base, chamada de Observatório El Condor, estava a quase 5.000 metros de altitude no coração da cordilheira, onde o ar era tão fino que o coração do homem batia como um tambor de guerra. Um lugar de silêncio, de escuridão, de ausência de alma. Mas Daniel não chegou à base. Ele parou aqui no meio do nada, no ponto onde a estrada morria e o mapa se perdia. E ali, em silêncio, ele morreu ou algo pior. Naquela mesma noite, um grupo de cientistas do Observatório El Condor percebeu um pico de radiação anômalo no monitor de detecção de micro-ondas. Um sinal de frequência quase imperceptível, mas não humano. Não era da Terra, não era da natureza. Era uma pulsação, uma batida, como se o universo tivesse dado um suspiro e por um instante deixasse escapar um segredo. O sinal vinha do deserto. No dia seguinte, o grupo enviou uma equipe de resgate, 2 homens e uma mulher. Eles seguiram o caminho de Daniel com roupas de proteção, equipamento de comunicação e câmeras térmicas. O vento era mais forte ali, mais agudo, como se sussurrasse em uma língua que não existia. As câmeras capturaram imagens de silhueta, um objeto que não deveria estar ali, mas estava. Um círculo de pedra, arranjado em perfeita simetria, com 7 pontos dispostos ao redor, como se fossem estrelas. No centro, uma fenda no chão, como se a terra tivesse sido aberta com uma faca. Isso não é natural, disse o técnico de campo, Armando. Não a formação geológica que cria um círculo perfeito com 7 pontos, nem sequer no deserto. A mulher, Lívia, tirou fotos. As imagens saíram distorcidas, como se o foco tivesse sido alterado. Os pontos pareciam piscar mesmo quando o sol estava alto e o centro do círculo parecia respirar. E não é só a luz, murmurou ela, segurando o celular com mãos trêmulas. Há algo lá embaixo, algo que não quer ser visto. Naquele momento, o rádio de Armando emitiu um ruído, um sinal de voz, mas não era o sinal de ninguém da base. Era uma voz, ou algo que tentava ser uma voz, falando em uma língua que não existia, uma língua que não tinha nome, uma língua que não deveria existir. A voz era baixa, mas tão clara que parecia sair da própria cabeça de Armando. Eles estão olhando, não olhe para trás. Ele apagou o rádio, o silêncio voltou, mas o silêncio agora era diferente. Antes era vazio, agora era carregado, como se o ar tivesse se tornado visível, como se o vácuo tivesse se tornado uma presença. Eles caminharam mais perto do círculo, mais perto do centro. A fenda no chão estava mais clara agora, uma fissura escura profunda sem fundo. Não havia pedra, não havia rocha.
Era como se o chão tivesse sido cortado com precisão cirúrgica, como se alguém tivesse feito um corte no próprio tecido do mundo. Isso é impossível, disse Lívia, olhando para o solo. Não há forças geológicas capazes de causar isso. Então o chão tremulou. Não foi um tremor, foi uma vibração, como se algo sob o solo estivesse respirando, e no centro da fenda algo se moveu. Uma luz não branca, não vermelha, não azul. Era uma cor que o cérebro não conseguia nomear, uma cor que não deveria existir. E com ela veio um som. Não era som de instrumento nem de máquina. Era o som do universo sendo desfeito, do tempo sendo dobrado, do espaço sendo rasgado. Um som que não deveria ser ouvido, mas que foi. Armando caiu de joelhos, não de dor, de medo. Uma dor que vinha do fundo do que era humano, do que ainda era alma. Ele começou a gritar, mas não saiu som. Sua garganta se fechou como se tivesse sido fechada por mãos invisíveis. Lívia tentou recuar, mas seus pés não obedeceram. A terra estava pegando, como se o chão não fosse solo, mas pele. Como se o deserto inteiro fosse um corpo vivo e eles tivessem pisado no lugar errado. O que saiu da fenda não era um ser, não era nada que se pudesse nomear. Era uma presença, uma forma de consciência que não tinha forma, uma coisa que existia em dimensões que o cérebro humano não era capaz de suportar. Seus olhos, os olhos de quem olhou, viram apenas uma mancha de luz e escuridão misturadas. Uma luz que era negra, uma escuridão que era brilhante. E então a voz voltou, mas agora não vinha do rádio, vinha da cabeça, vinha do vento, vinha do próprio ar, vinha do silêncio. E vocês não deveriam ter vindo, mas agora estão aqui. Agora vocês são parte do círculo. Lívia caiu de joelhos. As lágrimas corriam, mas não eram lágrimas humanas, eram negras. Escorriam como tinta que não se dissolve. O vento parou, o sol desceu. O céu ficou escuro, mas não como o escuro da noite. Era um escuro que não tinha estrelas, um escuro que não deixava sombra, um escuro que era vivo. Ela olhou para Armando. Ele não estava mais ali. Sua pele havia desaparecido, sua carne tudo fora absorvido, mas não de forma violenta. Foi como se tivesse sido chamado, como se ele tivesse sido chamado para dentro do chão. Seus olhos ainda estavam abertos, mas não havia alma. Só uma escuridão que piscava, como um olho que não deveria existir. Daniel não estava morto. Ele estava em algum lugar entre os mundos. Era o que havia dentro da fenda, o que saíra do chão, o que tinha se alimentado daqueles que olhavam, o que queria mais. E vocês estão aqui, disse a voz, porque foram chamados, porque vocês foram escolhidos, porque o tempo está errado, e o tempo está errado porque o círculo está aberto. Lívia tentou gritar, mas não havia som. Sua boca se abria, mas o ar não passava. Sua voz, seu nome fora engolida. Ela tentou correr, mas os pés não se moviam. A terra a segurava, a terra a chamava, como se ela fosse parte do que deveria ser, como se ela tivesse sido feita para isso. E então ela sentiu, não uma dor, não um medo, algo pior, algo mais antigo. Algo que vinha do lugar onde o tempo não existia, onde os seres não tinham forma, onde o pensamento não era pensamento, mas memória de um pensamento que nunca foi. Ela viu o que não deveria ver. O mundo não era como pensávamos. O universo não era um lugar de estrelas, de planetas, de vida. Era um véu, um tecido, uma camada fina sobre o que estava além. O que estava além era o que não deveria ser nomeado. Era o que não deveria ser visto. Era o que não deveria ser pensado. E ali no centro do círculo havia uma porta. Não uma porta de madeira nem de metal. Uma porta feita de tempo. Uma porta feita de silêncio. Uma porta feita de olhos que não podiam piscar. E por trás dela algo estava acordando. Daniel estava lá, mas não era mais Daniel. Era o que ele tornara-se. Era o que ele tinha visto. Era o que o tinha chamado. O que o havia tocado com um dedo feito de escuridão. Eu vim para saber, sussurrou ele, com uma voz que não era sua. Eu vim para saber o que está além. Mas o que estava além não era resposta, era pergunta, era eterno, era infinito, era vazio, era completo. O círculo não era um símbolo, era um ritual, um chamado, uma ferida no mundo.
E agora, com Lívia de joelhos, com os olhos vazios, com o corpo se transformando em algo que não era humano, o círculo começou a brilhar. As pedras se moveram, não se deslocaram, elas se fundiram, como se a própria terra tivesse se transformado em um órgão que respirava, um órgão que cantava. O vento voltou, mas agora era diferente. O vento era uma voz que não tinha corpo, uma voz que não tinha nome, uma voz que dizia apenas uma coisa: e você também será chamado. E então o céu se abriu, não como em um raio, nem em uma explosão. Foi como se o céu tivesse sido rasgado com cuidado, com paciência, como se algo tivesse cortado o véu com uma faca de luz. Lá dentro não havia estrelas, não havia galáxias, não havia tempo, só um ponto que pulava, um ponto que respirava, um ponto que estava olhando. E o ponto era o olho de algo que não era Deus, algo que não era anjo, algo que não era demônio, algo que era muito mais antigo do que tudo. E ele viu Lívia e sorriu, não com boca, com escuridão, com silêncio, com ausência. E o círculo começou a girar, não no chão, no tempo, no espaço, no que era mais profundo do que o que sabíamos. E quando o mundo voltou a ser real, quando a luz voltou, quando o vento parou, quando o céu se fechou, não havia mais Lívia, não havia mais o círculo, não havia mais o deserto. Só uma estrada vazia, só um carro abandonado, só um homem morto. Mas agora, no meio do deserto, onde o sol ainda brilhava, uma nova pedra apareceu. Preta lisa, sem marcas, sem nome. E ao redor dela, o vento começou a soprar novamente. E na escuridão do vazio, entre as estrelas que não existiam, algo se moveu. E o que se moveu não era um ser. Eram umas ideias. E a ideia era que o círculo ainda estava aberto. E que um dia qualquer um de nós pode olhar para o chão e ver que o mundo não é o que pensamos. E que quando olhamos, ele olha de volta. E que quando olhamos, estamos perdidos. Porque o que está além do círculo não é o fim, é o começo. E o começo é o que não se nomeia, o que não se vê, o que não se escuta, o que não se esquece e o que ainda está vindo. Porque o vento não parou, o vento só estava esperando. E quando o vento soprar de novo, com aquela voz que não tem nome, alguém vai ouvir. E quando ouvir, não vai poder parar, porque o círculo está aberto, e o que está dentro dele já sabe que você está olhando, e ele está esperando, ou talvez já tenha chegado. E a história não termina aqui. Ela nunca termina, porque o que está além do círculo não é um lugar, é um momento, e esse momento está agora, e você, leitor, está nele, porque você também olhou, e agora o vento sopra, e a escuridão respira, e o que está dentro do chão, o que está dentro de você acordou, e o círculo está fechando.